Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre obsolescência programada, vamos falar sobre sociedade de consumo. Naturalmente, vamos falar de Bauman, beleza? Esse é o cara, esse é o nome, é um dos grandes pensadores do século XX para o XXI. Faleceu há pouquíssimo tempo, então é totalmente contemporâneo mesmo. E o Bauman tem umas teorias interessantes, né? A FCC, por exemplo, é apaixonada com as coisas do Bauman e as outras bancas seguem tendência, né? Então a gente precisa ter uma boa noção do que ele faz. Eu escrevi um texto, né, um artigo, né? Eram umas 3 páginas por aí sobre o tema em si, falando do Bauman, mas ligando a esse tema, né, da sociedade de consumo e a obsolescência programada. E estou gravando aqui um vídeo com uma coisa mais extensa, né, em cima de um slide de pesquisa, enfim. O que vocês têm que entender, gente, é que para a redação do concurso, você não precisa ser especialista no Bauman, no Baudrillard, nenhum cara desse, não. Não, de jeito nenhum. Macarrão, você é especialista? Não. Eu estudei os caras. Eu li os caras. Vamos pôr assim. O suficiente para eu poder dar uma aula, para eu saber falar sobre eles. Mas eu não sou um especialista nesses caras. Você não precisa saber o suficiente para dar uma aula porque você não é professor. Você precisa saber o suficiente para conseguir usar as ideias desses caras nos seus textos. No caso aqui, como eu estava falando, é o Bauman, né? Então vamos lá. Na verdade, quando o tema vem com algo do tipo sociedade de consumo e obsolescência programada, você vai falar das duas coisas, até porque uma está intimamente ligada, né, à outra, tá bom? Eu vou ler alguns trechos, na verdade vai ser uma leitura comentada, né, um estudo dirigido aqui que nós estamos fazendo, beleza? Eu vou ler alguns trechos aqui dos slides, alguns trechos eu vou passar batido mesmo, a ideia é falar um pouquinho, né? Qual que é o grande pilar da obra do Bauman e que vai nos dar alicerce para discutir a questão da sociedade de consumo? Vamos lá. Ele diz assim, olha, a modernidade imediata é líquida e veloz, mais dinâmica que a modernidade sólida que suplantou. A passagem de uma a outra acarretou profundas mudanças em todos os aspectos da vida humana. A modernidade líquida seria um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. Na sociedade contemporânea, emergem o individualismo, a fluidez e a efemeridade das relações. Então vamos lá. Individualismo, fluidez, que é o passar rápido, assim, né, uma coisa fluida, e efemeridade, que é algo que não é duradouro, ou seja, algo passageiro. Beleza? Então, são 3 pilares, de fato, da sociedade contemporânea, né? Vamos dizer assim, desse mal, desse defeito, enfim, do nome que a gente queira dar a isso, e que o Bauman muito bem traz em seus textos. Então, são temas possíveis e até palavras boas para você utilizar falando de outros temas, né? Vamos lá. Vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. Quando a gente fala nessa sociedade líquida, modernidade líquida, amor líquido, tempos líquidos, essa liquidez a que o Bauman se refere tem a ver com o seguinte: as coisas meio que escorrem pelas mãos. Elas não param, elas não são sólidas. O rio flui, né, gente? A liquidez está por aí. Está na coisa de mudança muito constante, rápida. O que é hoje, amanhã já mudou, já é outra coisa. Pode estar obsoleto, ou seja, pode não ter mais nenhuma utilidade ou coisa do tipo. É disso que nós estamos falando, beleza? Veja bem, o Bauman, tá, é um dos expoentes do que a gente chama de sociologia humanística, tá? Dedicou a vida a estudar a condição humana, tá? O que vai acontecer? As ideias do Bauman, ou seja, sempre que o assunto for, tá, na sociedade contemporânea, sociedade de consumo, ética e valores humanos, relações afetivas, globalização e papel da política, a gente tem o Bauman como um teórico de referência. Ele vai servir para nós. Okay? Olha só uma outra coisa interessante. Pro Bauman, as formas de vida contemporânea, elas se assemelham pela vulnerabilidade e fluidez, ou seja, elas são vulneráveis
extremamente fluidas, que não conseguem manter a mesma identidade por muito tempo, tá? E isso, naturalmente, vai trazer um estado, vai reforçar a ideia de um estado temporário e frágil de relações, o quê? Sociais, laços humanos. Por isso que lá atrás a gente fala que quando o assunto acaba, né? Sociedade de consumo, relações afetivas, globalização, ética, valores humanos, tá vendo? Que são coisas que todas vêm meio que juntas, tá? Então, vamos ficar bastante atentos aí. A partir do fenômeno da globalização, tal qual nós conhecemos, né, e esse fenômeno ele é mais falado, ele é mais intenso a partir mais ou menos da metade do século XX, nós vamos ter realmente uma rapidez nas coisas, né? O ritmo das coisas é muito mais intenso, das mudanças. Antes as mudanças demoravam anos para acontecer. Hoje, cada vez mais as mudanças acontecem, às vezes, de um dia para o outro, né? Nós estamos falando de tecnologia, estamos falando de avanços na ciência, estamos falando disso tudo, tá? Beleza? Aqui uma coisa interessante, ó, com as tecnologias, o tempo se sobrepõe ao espaço. Podemos nos movimentar sem sair do lugar. O tempo líquido permite o instantâneo e o temporário. É instantâneo e é temporário, o detalhe é esse, né?